Sou o professor Leandro e hoje vamos estudar a cinemática básica. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, sem preocupar-se com as causas desse movimento. Na cinemática básica, teremos o estudo do ponto material. O que são pontos materiais? São corpos de dimensões desprezíveis comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Um exemplo, um automóvel que se desloca entre uma cidade A e uma cidade B. O tamanho do automóvel é desprezível em relação às dimensões do fenômeno envolvido, portanto, um ponto material. Outro item é o corpo extenso. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas comparadas com outras dimensões dentro do fenômeno observado. Então, o mesmo automóvel, quando estaciona na garagem de sua casa, as dimensões dele são consideráveis em relação às dimensões do fenômeno envolvido, portanto, corpo extenso. Referencial, ponto de observação de um movimento, ponto que nós vamos adotar para estabelecer uma condição de movimento ou de repouso. Movimento e repouso. Um corpo está em repouso quando a distância entre esse corpo e o referencial não variam com o tempo. Um corpo está em movimento quando a distância entre esse corpo e o referencial variam com o tempo. Exemplo, uma pessoa sentada em uma poltrona de um ônibus que está se afastando de uma cidade. Essa pessoa ela vai estar em movimento ou ela vai estar em repouso? Ela terá que estabelecer um referencial. Se ela adotar como referencial o ônibus, ela vai estar em repouso. Se ela adotar como referencial um ponto fixo na estrada ou algo nesse sentido, ela vai estar em movimento. Seguindo. Trajetória. Trajetória é o caminho descrito por um móvel. A trajetória também depende de um referencial. Vamos pegar um exemplo. Um avião se deslocando horizontalmente aqui com uma velocidade v, lança um torpedo. Esse torpedo, desprezando a resistência do ar, sai com a mesma velocidade do avião. Portanto, o que vai acontecer? A pessoa que se encontra dentro do avião, quando ela olhar, vai observar sempre o torpedo abaixo do avião e cada vez mais para baixo, descrevendo uma linha reta vertical. A pessoa que está no solo observa esse torpedo ao mesmo tempo que ele cai, ele indo para frente. Então, essa pessoa observa uma parábola. Então, neste caso, temos duas trajetórias, para o mesmo movimento. Uma trajetória retilínea vertical para quem está dentro do avião e uma trajetória parabólica para quem está fora do avião. A trajetória ela vai ser o caminho descrito por um móvel. Dentro dessa trajetória, nós temos as posições, os espaços, marcações que nós chamamos de espaço ou posição ocupado na trajetória. Toda a trajetória ela vai ter aqui um marco zero. E aí nós vamos ter os espaços. O que são os espaços? Os espaços ou posição é o local onde o móvel se encontra em um determinado instante dentro da trajetória. Certo? O espaço, então, ele vai ser representado... Vou pegar uma canetinha aqui. O espaço, então, ele é representado pela letra S, né? E de space. Então, representamos o espaço por space. Aí nós temos também a questão do deslocamento escalar. O deslocamento escalar é a diferença entre os pontos finais e iniciais no espaço, na trajetória. Então, se nós fizermos uma trajetória aqui, vamos colocar um exemplo, Então está aqui nossa trajetória. Se nós colocarmos que o móvel partiu aqui do espaço 10 metros, vamos considerar que a nossa trajetória está em metros. E ele parou aqui no espaço 40 metros. Então qual foi o deslocamento escalar dele? O deslocamento é a variação do espaço. Então você vai escrever da seguinte maneira, deslocamento escalar, ΔS, variação, que corresponde ao espaço final menos espaço inicial. É assim que nós descobrimos, encontramos o valor do deslocamento. Então, o quanto esse móvel estaria deslocado no nosso exemplo, seria então a variação do espaço, deslocamento, o espaço final, que foi o 40, menos o espaço inicial, que foi o 10. Então, nós teríamos aqui uma variação de espaço de 30
metros. No deslocamento, ele estaria deslocado de sua posição inicial 30 metros. Outra questão que nós temos é a distância percorrida. A distância percorrida é o valor da medida de todo o caminho feito por um objeto. Então, a distância percorrida você vai somar toda a distância que o móvel percorreu durante um percurso. Então, um exemplo. Se o móvel saiu aqui do 10, chegou a 40 e ele voltou, vamos supor aqui, ao 20, então, nesse caso agora, o nosso deslocamento, que seria o espaço final menos o espaço inicial, então esse deslocamento agora, ó, o espaço final dele seria o 20 aqui, menos o 10. Então, o deslocamento nesse caso teria sido de 10 metros. Porém, a sua distância percorrida é tudo que ele andou. Então, do 10 ao 40, ele andou 30. Do 40 para voltar até no 20, ele andou mais 20. Então, ele teria uma distância percorrida de 30 para ir, mais 20 para voltar. Então, de 50 metros. Então, aqui seria o equivalente à distância percorrida. Então, essa é a diferença. O deslocamento é quanto que ele está deslocado de sua posição inicial. E a distância percorrida é a soma de tudo que ele andou. Vamos fazer um exercício para nós entendermos melhor. Um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida. Então, vou fazer uma trajetória aqui para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo. O móvel parte do quilômetro 50. Vamos colocar aqui que fosse o quilômetro 50. Sempre o desenho é importante para entender. Ele vai até o quilômetro 60. Então, vamos colocar aqui que ele veio até o quilômetro 60. Né? A trajetória em quilômetros aqui, né? Então, a nossa trajetória está em quilômetros. Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Então, ele volta aqui atrás, ó, até o quilômetro 32. Então, veja bem, ele sai do 50, vai até o 60. Do 60, ele volta até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida. Então, vamos fazer. A variação de espaço, que é o ΔS, ó, deslocamento escalar, então vai ser ó, o espaço final menos o espaço inicial. Então, o deslocamento aqui, o espaço final foi 32, que é onde ele parou. O espaço inicial, que foi quem? O 50. Então, o 50. Então, o nosso deslocamento, 32 menos o 50, menos 18 quilômetros. Esse foi o nosso deslocamento, menos 18 quilômetros. A distância efetivamente percorrida vai ser a soma dos módulos dos deslocamentos. Então, vamos fazer aqui, ó, a distância percorrida vai ser o módulo do deslocamento 1 mais o módulo do deslocamento 2. Então, como é que ficaria isso? Vamos lá. Então, o deslocamento aqui vai ficar, então, o módulo, vamos colocar aqui, do deslocamento 1. O deslocamento 1, ele foi do 50 ao 60. Quer dizer, ó, saiu do 50 foi até o 60. Então, final, 60 menos 50, fecha o parênteses aqui, em módulo, mais o deslocamento 2. O deslocamento 2, ele foi do 60, que ele estava aqui no 60, foi até o 32. Então, ele foi do 60 ao 32. Então, final, 32 menos inicial, 60. Ok? Então, agora é só somar. Então, essa distância efetivamente percorrida, então aqui vai dar 10 mais, porque está em módulo, né? O módulo que está somando, né? Então, aqui é o módulo, 10, mais o módulo aqui, que vai dar mais 28, porque está em módulo, né? 28. Pá, dá uma carregadinha na caneta. Então, a distância percorrida aqui, então ela vai dar o equivalente a 38 quilômetros. Essa é a distância percorrida, tá? Vamos arredar aqui. Quilômetros, tá dando um belzinho na caneta aqui. 38 quilômetros, ok? Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo?
se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, até o próximo.